Boa noite, amigos cósmicos! Boa noite, meu povo! E aí, bora, amor? Hoje fazendo uma dobradinha, hein? A gente tá ao vivo aqui na Chave Cósmica e ao vivo aqui na Namastê Financial. Então, ó, estamos juntinhos aqui na mesma tela. Vamos aguardar os amigos entrarem. Oi, Mayara, boa noite! Vamos aguardar o pessoal entrar, porque hoje a gente vai desmistificar essa questão aí do sistema, né? Beleza. Certo? Dá pra sair, amor? Ah, com certeza. Sair você não vai sair, Inclusive, porém... uma pergunta que foi feita, a gente Com vai chegar nessa certeza. parte. Depois você me passa que eu nem tô sabendo das perguntas. É, porque foi feita na chave. Com certeza dá para você saber as regras do jogo da Matrix, do sistema e se beneficiar delas. Porque quando você tem um entendimento, né, e a consciência das regras do jogo, você consegue exatamente se beneficiar desse jogo, vamos dizer assim, e do Você sistema. joga na lei do jogo e sai vencedor. Exatamente. Jogo do tabuleiro. Então o pessoal tá entrando. Vamos aguardar Seja todo mundo muito bem-vindo. bem-vindos. Vamos falar o seguinte, combinar, na verdade, o seguinte, a gente deixa para as perguntas, porque vão surgir muitas, a gente vai conversar sobre elas, tá? A gente vai conversar, ter um bate-papo, mas vamos deixar para o final, porque senão a gente sai um pouco da linha de raciocínio e como a gente está um pouco mais distante assim, a gente vai perder as perguntas de vocês. Então, para a gente conseguir conversar com todo mundo que tenha dúvida a respeito... Boa noite, Fê. A gente vai conversando, deixa as perguntas pro final, combinado? Que aí a gente consegue conversar tanto no Namastê quanto na Chave Então, Cósmica. vamos ler as perguntas que a gente recebeu. Quais são? Só pra gente Tá, mas saber a gente... e situar o pessoal sobre os assuntos que a gente vai comentar. Na verdade, tem eu peguei três mais questionáveis. Assim, que eu recebi várias, mas as três que eram parecidas, né? Eu fiz um compilado aqui. Como viver no sistema sem ser controlado por ele? Sobre bitcoins e aplicações. Parece que quem não investe é retrógrado. Boa. Esse já captou. Já tá pegando a senha esse. Foi uma amiga cósmica. E o outro Boa noite, Lael, meu irmão. E aí, Lael, boa noite. Vivi, boa noite. Bruno. 1h em Portugal. Uhul. Que demais. Qual mais? E a outra pergunta é se tem artistas, cantores envolvidos nessa Matrix. Bora conversar sobre tudo. Bom, pessoal, então eu vou situar vocês hoje sobre o conteúdo para vocês já terem uma ideia do que a gente vai conversar. Isso. A gente vai falar sobre o sistema de forma geral, tá? Mas mais específico na questão financeira. Por quê? Existe uma manipulação sendo feita no momento, inclusive, não só no Brasil, mas mundialmente, sobre a digitalização do dinheiro. Inclusive aqui no Brasil está sendo implantado através do Pix. Então a gente vai entender quais são os perigos aí de você, inclusive, estar fazendo algumas operações através do Pix, tá? Eu fiz até uma colinha aqui, a gente vai falar do CDBC, no caso, que é a nova única moeda mundialmente, que inclusive está sendo implantada, já está em vigor na China, e vocês vão ter informações aqui certamente privilegiadas de primeira mão, porque a maioria das pessoas não comentam. Inclusive é muito raro eu comentar esse assunto. Porém hoje então a gente vai desmistificar essa questão, porque certo? O Dani fica conversando comigo, eu falo, vamos falar. Só que vocês devem saber que essa questão, esses assuntos, tem muitos amigos que às vezes falam de determinados assuntos que tomam alguns bloqueios no Instagram, no YouTube. Então, às vezes Só que a até gente tem perseguição, o negócio é exatamente, sinistro. tá? Porque a gente tá falando da Matrix de controle. Exatamente. Então, bora começar? Bora. O que acontece? O que eu pensei assim? Eu falei que eu tenho que contar isso para todos os amigos cósmicos, mesmo porque o Dani vem com essas informações para mim dessa área financeira e dessa forma clara que ele vem falando. Eu falei, gente, a gente precisa conversar com todo mundo sobre. E aí, o que acontece? Quando que eu percebi isso? Igual a gente estava conversando ontem na live, né, que eu fiz sobre o Merkaba, quando a gente estava despertando para tudo isso, o que me fez observar? A manequinha. O que me Boa noite, Rita. Me fez despertar para essas situações?
Muitos de vocês já sabem que eu sou bióloga de formação, né? E eu trabalhei no meu pós-doc um período com indústria farmacêutica. E, gente, infelizmente, muita manipulação. Muita manipulação de tipo assim, esse determinado remédio composto tá me patrocinando, aquele dá certo, engaveta esse aí, vamos usar o que tá me patrocinando. São questões loucas, tá? Existem. Eu senti na pele, por isso que me despertou. Aí depois eu fui vendo essa questão da indústria alimentícia também, que quer de todos os jeitos, né? Te fazer ter essa alimentação errada, porque aí vem junto com a indústria farmacêutica que quer remediar essa situação, te anestesiar. Aqui no canal da Chave a gente fala muito sobre a pineal, que é calcificada através da alimentação frequencial. Então tudo é um sistema mesmo, Exato. né? Que tenta boicotar a gente de todas as formas. E aí, para deixar a gente anestesiado, a não saber de nada, a não procurar, a não estudar. E aí, esse que é o significado do despertar mesmo, né? Você saber que existe uma manipulação desde sempre houve. A primeira manipulação mesmo, né, que aconteceu há muitos anos, né, décadas, eras, eu posso falar até de eras, se vocês quiserem. Mas vamos falar dessa nossa vivência de aqui agora, de anos mais próximos, né? Começou nas guerras, as principais, as francesas, as guerras mundiais aí, inclusive, onde a guerra biológica mesmo é o que está acontecendo agora, amigos. Era através de fungo nos alimentos. Então, dizimava a população através da fome. E aí, amigos, era dizimar, eu tô falando, metade de um continente. Não é o que a gente está vendo agora com essa questão que nós estamos passando, que a gente pode nem falar, porque senão leva um bloco também. Porque a gente está contra o sistema, né? E aí não entra nada de certo e errado. Tá tudo bem o que vocês acham também, porque a gente não pode entrar na coisa política, porque que acontece? A gente acha que a gente é manipulado pelo governo, né? Vamos dizer assim, que tem uma dualidade. Mas em cima deles, né, amor, existe uma hierarquia. Existe um sistema. Quando a gente fala um sistema, a gente está querendo dizer poucas pessoas, um grupo de poucas pessoas que manipulam, inclusive, o Estado soberano dos países, tá? Então, às vezes você pode ver que isso acontece só em filme, não. Na vida real, isso acontece. E aí, entrando, por onde eles conseguem fazer toda essa manipulação? Através da educação. Então, se você verificar, no caso, na grade, vamos falar do Brasil, né? Na grade curricular, no caso, sobre as matérias escolares, inclusive primário, terceiro colegial e até em faculdades, né? As pessoas não têm a questão do comportamento financeiro. Às vezes ela até entende sobre os números, matemáticos, engenheiros, economistas. Porém, essas pessoas não têm o que? A consciência e acaba, vamos dizer assim, caindo nesse sistema por não ter essa consciência. Gestão, né? De gerir, exatamente, a questão comportamental mesmo, porque ela está sendo manipulada por mídias, ainda mais hoje com as mídias sociais, essa questão de ostentação também. Então, ela gasta muito mais do que ela ganha e aí vira uma bola de neve negativa. Mas o que nós queremos falar hoje específico, inclusive eu fiz uma provocação para vocês com relação ao Pix, porque o Pix, na verdade, pessoal, muitas pessoas acham que é uma solução de pagamento, né? Que bacana, o Banco Central está introduzindo uma solução de pagamento, vai facilitar, não tem cartão, tudo digital. Ok, tem a parte boa e a parte ruim da história, né? Nunca existe almoço grátis. Então, quando você faz um Pix, entenda, eu não estou aqui para falar sobre questões técnicas, tá? Mesmo porque você dá um Google lá, Banco Central Pix, você vai saber todas as questões técnicas e não vai conseguir interpretar da forma que eu vou hoje elucidar para vocês, abrir a mente de vocês. Agora imagina vocês, como eu disse para vocês, o Pix só é o início então desse real digital e a arquitetura dele já está formada, inclusive, porque a maioria dos brasileiros já adotaram isso como forma de pagamento.
Então, imagina você, eu vou, no caso, até a padaria de manhã e eu tomo um café. Então, automaticamente, essas informações vão ser enviadas para o Banco Central, que consequentemente envia essas informações para a Receita Federal. Receita Federal, ou seja, você é uma pessoa que de repente você tem o seu salário, mas você faz algum bico, ou você é algum autônomo, e esse dinheiro que você recebe, você não declara. Por quê? Mesmo porque você paga suas contas ali. Não vai dar mais para você deixar de sonegar imposto, vamos dizer assim, ou deixar de pagar imposto, tá? Por quê? Porque agora o rastro do dinheiro, o Banco Central e automaticamente a Receita Federal vai saber exatamente aonde você está gastando, com o que você está gastando e o horário que você está gastando. E consequentemente existe várias pessoas, milhões de pessoas invisíveis no Brasil, porque não tem nem conta bancária, recebe ali R$1.000, R$2.000 picado no mês, então ela gasta, essa pessoa vai ser tributada também. E agora vem a pegadinha, porque se existe um sistema que vai ter exatamente o nosso histórico financeiro, o que nós estamos comprando, agora imagina você tem um infarto, vai ser levado até o hospital, chega lá, você dá entrada no convênio, não, eu tenho convênio, estou coberto. Porém, um convênio vai avaliar o seu histórico e verifica que você não está se alimentando direito. Inclusive, adquirindo muita cafeína. O que vai acontecer com você? O convênio não vai cobrir. Não, peraí. Negligência, não está se alimentando bem, a gente não cobre, no caso, esse tratamento. Ou seja, isso são algumas situações que nós vamos ter possibilidades de acontecer. Inclusive na China, tá? Que é o CDBC. Aqui no Brasil, PIX, CDBC é a moeda digital universal que estão implantando já em alguns países. Aqui o PIX é só um teste, ou seja, a arquitetura digital está sendo feita. E esse CDBC, que vai ser a moeda digital eletrônica mundialmente, na China, mais uma informação para vocês terem uma ideia. Eles já estão implantando e fazendo alguns experimentos, inclusive para incentivar, olha a narrativa do Estado, que lá é um país comunista. Para incentivar a economia, as pessoas agora, como o Estado tem total controle do dinheiro, para incentivar a economia, estão dando prazo desses CDBCs, que agora é a nova moeda digital, vamos dizer, mundial, que também vai ser implantada aqui no Brasil, prazo para as pessoas gastarem o dinheiro. Então, o dinheiro pode ter prazo de validade. Isso está sendo aplicado um experimento na China, que é um país comunista. Mas agora para refletir. Será que amanhã ou depois não pode ser aplicado isso aqui no Brasil também? Mesmo porque se você entrar no site do Banco Central, já existe toda essa arquitetura desse CDBC, que é a moeda digital do Banco Central aqui do Brasil. Pessoal, gostaria que vocês não confundissem a moeda digital que eu estou dizendo com o Bitcoin, tá? Porque essa moeda digital mundial CDBC, o que acontece? Beber até uma aguinha aqui. Tem uma diferença, né, amigos? Uma gigantesca, uma faz tá? parte do governo, né? Exatamente. Então é uma moeda digital governamental. Isso, centralizada. Ou seja, tá na mão do governo ainda a situação. Exatamente. O governo tem plenos poderes, no caso, sobre o seu dinheiro. Diferente do Bitcoin, criptomoedas, que existe um sistema descentralizado na blockchain, que é vamos dizer, uma rede que o governo não tem acesso. Então, por que você acha que ultimamente as moedas, no caso, estão explodindo os seus valores? Justamente porque as pessoas... O Bitcoin, por exemplo, e outras criptomoedas, como Ethereum. Porque eu generalizo aí, ó. Vamos então entender. Quando a gente fala de Bitcoin, é um estilo de uma... Sim, é uma criptomoeda descentralizada. Exatamente. Então é o estilo de uma criptomoeda. Ou seja, é do povo, numa rede que o governo não tem acesso. Exatamente, tá? Então o Bitcoin é um estilo de moeda digital... como chama? Esqueci o nome de novo. O quê? O Bitcoin é uma criptomoeda. Criptomoeda. Então é o estilo de uma criptomoeda. Entendi. Exatamente. Só que o que precisa ficar claro é justamente isso. Dinheiro
digital implantado. Por que que acontece? Os países viram que inclusive o Bitcoin estava sendo muito popular pelas pessoas, porque eles perceberam que é uma das únicas formas, é a única praticamente, de você não ficar ali alienado no governo. Uma forma de você então descentralizar e ter novamente o seu poder de escolha. Porque se você perde o poder de escolha das suas finanças, ó, vai olhando as perguntinhas. Tem não. Ó, Não, já eu tô olhando. Tá olhando? Tá, ok. Então, se você perde o poder de escolha para fazer compras, inclusive, da sua particularidade familiar, eu acho que se a população tomar consciência de tudo isso que está acontecendo, certamente esse é um dos maiores motivos para você sair para um protesto, porque realmente está em jogo a nossa liberdade, né? Aí alguém pode dizer, não, mas fulano de tal está no governo e não vai fazer isso. Não interessa quem está no governo. Existe um sistema acima do governo. Nós não estamos falando aqui de ideologia, tá? Política, não estamos. Nós estamos falando sobre um grupo econômico muito maior, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Inclusive a gente pode fazer uma live. a gente faz outra live, nós temos um curso também sobre isso, que a gente explica bastante sobre isso, enfim. Mas eu quero só chamar a atenção de vocês para realmente, poxa, aí você pode perguntar, poxa, eu já cadastrei o Pix e agora? Protela ao máximo que você puder para não utilizar o Pix. Não faça transferência, não utilize por enquanto como meio de pagamento, até você conseguir. Porque, voltando à questão do Bitcoin, o Bitcoin, criptomoedas como Ethereum, Dash, entre outras, várias outras, é uma oportunidade de nós termos uma garantia descentralizada de fazer escambo, troca. Por quê? Porque a partir do momento que você compra criptomoedas, Bitcoin, por exemplo, você coloca numa carteira, num aplicativo seu, onde o governo não tem acesso a esses valores. E eu, com essa carteira, por exemplo, que eu tenho no meu próprio celular, eu posso fazer o quê? Compra, transações entre pessoas, sem existir um intermediário. Então, por isso que os governos estão querendo tomar essa tecnologia, vamos dizer assim, e de forma universal, através do BIS. Quem não conhece o BIS é um banco mundial, que ele, inclusive, no ano passado, ele soltou essa determinação para todos os bancos centrais do mundo inteiro, de todos os países, entrarem nessa sintonia e começar essa implantação dessa digitalização de dinheiro. Justamente para a gente continuar no cabresto, né? Uhum. E aí acaba generalizando, né? Se as pessoas que não conhecem essa questão do Bitcoin falam assim, Bitcoin, então você acha que a mesma coisa da digitalização do dinheiro através do governo é tudo a mesma coisa, a mesma coisa. E aí acaba entrando no Pix achando que, não, porque é Bitcoin, é moeda, né? Generaliza. Exato. Então, o despertar tá dentro disso tudo também. É ver essas diferenças. Porque a gente, às vezes, fica muito ligado à questão... não, porque o governo tal é melhor do que tal, fulano é melhor do que tal. No final das coisas, amigos, é a mesma coisa que eles querem. Só que eles trazem essa dicotomia para deixar a gente ainda mais confuso, mas no final das contas, quem comanda é a topo lá em cima. Que tá fazendo fantochinha aqui, fingindo que tem uma dualidade, mas essa dualidade não existe. Exato. A gente tem que parar É uma com essa dicotomia, dualidade. né? O que é uma dicotomia? É você dividir para governar. Porque imagina, só outra situação, tudo é através do conhecimento. Quando você tem conhecimento de fato, de fonte limpa, conhecimento liberta. E aí eu vou te dar mais uma informação que provavelmente isso não sai na imprensa e você não sabe. Existe um grupo aqui de universidades chamado Croton, tá? Com K. Croton, que é um grupo que os chineses compraram. Por que você acha que os chineses compraram um grupo de educação no Brasil, de universidades espalhadas no Brasil inteiro? Porque, inclusive, depois quem tiver interesse, dá uma olhada num vídeo que eu fiz o ano passado, em março do ano passado, quando iniciou, no caso, a pandemia. E eu comecei a ver o rastro do dinheiro, algumas informações. E quando você verifica o rastro do dinheiro, você consegue entender essa manipulação. E lá em março, quando estava acontecendo toda essa manipulação, eu já consegui verificar algumas situações que depois vocês
tem a oportunidade de verificar no feed lá em março, né? Foi em março, no início da pandemia. Eu posso compartilhar depois no story aqui. Por quê? Através do conhecimento, então, os chineses compraram multinacionais no mundo inteiro, estrategicamente, né, para governar. E você fala, quem é o sistema? O sistema é um grupo de pessoas, vamos dizer, empresários, que são super famílias mesmo. E agora, eu não vou, são 13 geralmente famílias que dizem, mas numa ramificação, um estudo que teve na Inglaterra, e pegaram essas famílias e pegaram algumas maiores empresas e verificaram que estão ligadas mais de 113 pessoas que possuem e detêm o poder de mais de 2.000 empresas, ou seja, multinacionais que detêm essa manipulação. Então, meu amigo, é assim, você precisa saber dessas informações justamente para ser, vamos dizer, pelo menos ter ser autossuficiente para refletir e não ser manejado nesse tipo de fulano é governo é bom ou ciclano. Não existe. Né? Ó, a Mônica perguntou, então, tem como o perigo do Bitcoin dançar? Então, veja bem, não existe, eu e várias pessoas que realmente são adeptos a essa tecnologia, que entenderam de fato que ela é descentralizada e não tem como o governo corromper essa rede, entenderam que isso é um valor muito grande, ainda mais para as coisas que vêm acontecendo no mundo, né? Por exemplo, só o ano passado o Brasil gerou de títulos públicos mais de 800 bilhões de reais, ou seja, ele criou dinheiro através do quê? De títulos públicos. Emitiu títulos e vendeu, no caso, para criar e pagar, no caso, todas as despesas que a gente teve sobre a pandemia. Então, cada vez mais, quem entende sobre economia, a economia está ficando frágil cada vez mais. Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, imprimiu mais de 7 trilhões de dólares. Isso, nós teríamos, o Brasil, ter que ficar trabalhando mais de 30 anos sem gastar nada, tá? Para pagar esse valor. Então, o que as pessoas acham, né, economistas, que uma hora esse efeito dominó vai cair. E quem tiver, por exemplo, posicionado em ativos financeiros reais, essas pessoas sim conseguirão sobreviver. Agora, quem tiver totalmente, vamos dizer, centralizado com o seu dinheiro, aí certamente vai ficar na mão do governo. Porque, como eu disse, se já está sendo implantado um experimento lá na China, né, de um CDBC, que é essa moeda digital internacional, para o dinheiro ter um prazo para te incentivar a consumir, isso já acontece na Europa, que são através dos juros negativos. Então, o que são juros negativos? -1, por exemplo, você deposita 100 mil euros, no caso no banco. Em um ano, você vai ter 99 mil euros, justamente para incentivar o consumo, né? O incentivo ali daquele país. Então, cada vez mais, não é de hoje que a gente está vendo, só que o cerco, através da tecnologia, eles estão querendo fechar e cada vez mais ter essa manipulação e esses poderes. Vamos ver aqui que tem outra pergunta, acho que é do Bruno. Será que existe relação da Bitcoin estar caindo tanto nesses últimos tempos? Não, vamos lá. Bitcoin, você diz que está caindo muito os últimos tempos. Depende do seu ponto de vista. Porque se você pegar um gráfico de preço, por exemplo, dos últimos 12 meses, por exemplo, o Bitcoin ele saiu em março, tá? Ele chegou a valer 3.500 dólares. Hoje ele está a 30 mil dólares. Como é que ele caiu? É que você está vendo por uma perspectiva que ele subiu até 60 mil dólares e caiu. Mas algo que sai de 3 mil dólares, por exemplo, vai para 60 mil e ele tem uma realização 30 mil dólares, o que é isso? São pessoas que compraram o Bitcoin lá embaixo e colocaram, quando chegaram 60 mil dólares, falou, vou colocar um pouco de lucro no bolso. Então essas pessoas realizaram, venderam uma parte do Bitcoin. Então automaticamente se reduziu o Bitcoin agora, de repente é uma oportunidade, eu vejo como oportunidade de você entrar. Por quê? O número de Bitcoins no mundo é limitado, não pode ser mais criado mais do que 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, não existe manipulação dentro da rede blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Então, quando você entende isso, fala, peraí, são só 21 milhões de Bitcoin. Então, cada vez mais pessoas vão ter esse entendimento e vão querer ficar onde?
descentralizados do governo. É aonde vai para o Bitcoin, porque não vai ter outra saída. Aí você fala, mas eu vou para o ouro. Poxa, o ouro, nos Estados Unidos, na década de 20, o ouro foi proibido pelo presidente americano. Então, assim, o governo ele pode manipular. Então, às vezes, vai de uma forma de tecnologia só ali, moldando, colocando uma roupagem de só benefícios. Mas aí depois, quando você já estiver dentro dessa manipulação, dificilmente você vai conseguir sair. Por quê? Você vai estar completamente hackeado, um centavo que você gastar. Você e sua família. Ele falou, entendi. Não sabia que havia limite. O Lael perguntou, ele usa o Pix desde o início. Se eu parar agora, dá tempo? Não, sem problema nenhum. O Pix, como está sendo implantado ainda, não existe o quê? Vamos se dizer assim, uma obrigatoriedade para você utilizar o Pix. Então, você pode, em vez de utilizar o Pix, você faz transferência normal. Deixa de utilizar que você não vai mais estar dentro do sistema, tá? Uma coisa é você utilizar o sistema do Pix, outra coisa é você fazer um TED, por exemplo, né? Que é uma transferência entre bancos. Isso. Ô Angel, eu não entendi sua pergunta. Explique, o dono foi preso, e aí? Que dono foi preso? Quê? Não entendi. Vamos lá. Eu também não entendi. Não entendi essa pergunta, não. A Vivi falou, Dani, você dá curso com ensinamentos básicos sobre tudo isso? Inclusive, como manejar o dinheiro de forma positiva? Sim, o que acontece, pessoal? Pelo meu tempo ser um pouco assim escasso, eu abro inscrições geralmente a cada um ano. Eu abri a última turma, se eu não me engano, em agosto do ano passado. Foi. E eu vou abrir uma nova turma agora, né? Provavelmente no final do mês, inclusive com uma nova versão, 1.0. Os alunos, que eu sei que tem alunos aqui no caso online, fiquem tranquilos, porque essa nova versão, todo mundo que já está na plataforma vai ter atualização, no caso desses novos módulos, gratuitamente, tá bom? Fiquem tranquilos, porque justamente eu estou gravando módulos novos de investimentos, com essas possibilidades aí, vamos dizer, novas, para você ficar, vamos dizer, blindar o seu dinheiro, pelo menos nesse momento tão complicado, né? Para você ter pelo menos o poder aí de escolha. E estou atualizando, essas pessoas vão ter, ó, a Moniquinha. Ah, não. Ela falou, mas aqui tem uma outra pergunta aqui, ó. Não, mas então tá, no final do mês abre um novo... No final do mês eu vou abrir. No link da bio, no caso do meu perfil, tem a lista de espera. Você pode entrar lá na lista de espera que eu vou avisar, no caso, no final do mês, tá bom? São poucas vagas, porque eu preciso... quem sabe, por exemplo, a Mônica tá aqui, foi minha aluna, sabe, eu geralmente falo pessoalmente com os clientes, né, com nossos alunos. Então, não pode ser uma quantidade muito grande de alunos. Então, são vagas limitadas, tá bom? Mas quem tiver interesse, deixa o link... a lista de espera, né? Exatamente. Eu quase não falo sobre isso, então eu não falo. O Mário está perguntando, quais ativos você recomenda usar? Que Mário? Não sei, um amigo seu aqui, é um cósmico, não pergunta. Que Mário? Não, já falou o nome dele, vamos lá. O que acontece? Existem vários ativos reais, né? Porque existe uma diferença entre ativos, que é títulos de dívidas, e ativos reais. O que são ativos, títulos de dívidas? Por exemplo, todos os investimentos que tem em bancos, todos, isso são títulos de dívida. Por enquanto, pessoal, não se desesperem, calma, porque às vezes as pessoas, não, eu vou ter que sacar o dinheiro, eu recebo um monte de informação quando eu geralmente começo a falar calma, não é assim, tá? O que eu estou querendo dizer é que você precisa diversificar o seu dinheiro em alguns tipos de investimentos que você estaria blindado se algo, por exemplo, acontecesse com você, em alguma emergência, tá? E aí, por exemplo, são dentro de uma gaveta, carteira de investimentos, pensa numa pizza. Então, existem vários pedaços dessa pizza, que eu chamo de gaveta, no caso de investimentos, para você investir em vários ativos diversificando. Um deles, por exemplo, somente 10% da fatia criptomoedas. E aí, dentro desses 10%, vamos supor, você tem 100 mil reais. Você vai diversificar, essa nova versão do curso 1.0 vai ter essas aulas, tá? Por isso que eu estou atualizando. Então, por exemplo, você tem 100 mil reais. Você diversificou lá, gaveta de imóveis, gaveta de títulos
por exemplo, do Tesouro Americano. Por quê? Porque se o governo aqui está complicado, nós precisamos diversificar em outros países também. Então, comprar às vezes alguns títulos americanos que estão se beneficiando da taxa de juros, porque está tendo inflação nos Estados Unidos também, é bacana. Então, a gente vai diversificando e em ativos que, vamos dizer, não sofreriam muito em caso de um efeito dominó generalizado do sistema. Entendeu? Então, na verdade, eu vou até postar alguma coisa aqui sobre essa pizza, o que seria de forma geral, tá? Stories, É porque é muita informação, pessoal, pra gente passar em uma live. Que horas são? Não, ainda a gente tem tempo. Tá. 9h30. 9h30. Tempos. Mas então, amigos, aí o que acontece? Uma vez que a gente entende tudo isso e como a gente pode blindar essa questão, né, do nosso dinheiro, porque tudo tem imposto em cima, né? Tudo tem taxas que a gente tem que pagar, inclusive até agora foi um story seu que você postou e eu queria conversar a respeito disso também, de tipo assim, você investe na bolsa de valores. E aí você tem uma participação do lucro daquela empresa que é chamada dividendos, certo? Dividendos. E o próprio governo tá querendo tirar Taxar, tá querendo tirar uma parte desse dividendo seu pra ele. Eu fico chocada com essas coisas. O que acontece? Por que isso está acontecendo? Não existe almoço grátis, pessoal. O governo, como eu disse, gastou quase 1 trilhão 800 bilhões de emissão praticamente de títulos públicos, títulos de dívida para se financiar do dinheiro que ele gastou. Consequentemente, ele vai precisar instituir, no caso, novos impostos, né? Então, sonha quem acha, vai ter uma reforma tributária e vai beneficiar o pobre. Dificilmente isso vai acontecer. Ao contrário, estão querendo criar, vamos dizer, impostos únicos para lubrificar essa questão. Então, por exemplo, existem vários impostos hoje. Então, a gente cria um único, no caso, para a empresa, que inclusive teve uma questão esses meses de um imposto universal, eu até postei, sobre 15%. Taxar todas as empresas, no caso, do mundo inteiro, de todos os países, em 15%. Aí eu fiz até uma enquete. Aí ficou meio a meio. As pessoas, não, tá certo, tem que taxar. Só que quando você é a favor de taxar uma empresa, porque às vezes você é CLT, você trabalha como empregado e você tem uma visão assim meio que errada sobre o seu patrão. É muito difícil. Não existe errado e certo. Não, sim, mas uma visão distorcida, vamos dizer assim. Outra perspectiva. Outra perspectiva. E você acha que tem que pagar imposto mesmo. Só que imagina você. Inicialmente, vamos imaginar, refletir aqui, porque eu gosto de refletir para fazer vocês pensarem. Então, vamos imaginar nesse caso de 15% imposto universal. Primeiramente, pode soar bom, poxa, só 15%? Existe, por exemplo, uma média de países aí cobrando 30%, 35%, legal. Só que existe países cobrando muito e outros países cobrando quase nada. E hoje existe uma liberdade, então, de você ser empresário e colocar a sede da sua empresa na jurisdição desse país que te dá incentivo para você gerar emprego, para você, no caso, produzir e gerar riqueza para a humanidade. Só que quando você tem uma padronização, inicialmente de 15%, mas o que impede amanhã ou depois, se existe um conselho mundial desse Fórum Econômico que é decidido 2 vezes por ano em Davos, na Suíça, pelos poderosos, o que impede dele chegar e falar, já que o imposto a gente conseguiu integralizar o universal, vamos agora colocar para 30%. Como acabou a jurisdição, que o empresário não tem mais como ir para outro país, porque pode ver, geralmente aumenta o imposto de um país, a empresa vai para outro, que não paga imposto. Porque senão ele não tem uma amplitude de ganho para pagar os funcionários, para crescer. Agora, se existir ali uma questão universal, um imposto universal, acabou a liberdade também. Porque eles vão manipular e instituir um imposto que eles quiserem. Por quê? Não tem para onde você correr. Então, antes de você ser a favor de impostos, você fala, tem que tributar as grandes fortunas. Gente, veja bem, o que eu estou dizendo, empresário, inclusive microempresário e pessoas, pequenos empreendedores, são as pessoas que equivalem a 70% de contratações.
Então essas grandes multinacionais representam só 30%, só que eles têm o controle do restante. Então quando você é a favor, taxa mesmo tal, você está acabando prejudicando pequenos empresários. Por quê? Primeiro eles começam taxando de cima, eles falam, é isso mesmo, porque a massa bate palma para taxar os de cima e depois eles começam como efeito cascata, no caso tributar todo mundo, como já vem acontecendo. Então nunca ache que o governo, o sistema quer o seu bem, ao contrário. Está havendo manipulação. E essa situação de CPI, desliga esse tipo de situação, porque isso só deixa o que? A sua cabeça, o seu cérebro, com obesidade cerebral, com informações doentes que você não precisa ter. É um circo isso. E quando realmente você foca no que precisa focar, aí acabou. Que é justamente no seu equilíbrio financeiro, né? Começa a ter essa consciência de gasto, inclusive de consumo, tendo em vista essa questão que vem acontecendo no mundo. E seja uma pessoa que você faz esses investimentos para você ter uma garantia no futuro. Por quê? Outra coisa, a aposentadoria. Quer falar alguma coisa? E depois eu entro na aposentadoria. Não, vamos só porque tem uma perguntinha aqui do Mário de novo. Já operou com day ou swing trade? Day trade ou swing trade. Ontem eu fiz um post exatamente day trade. O que acontece? Operações de day trade é você comprar e vender uma ação ou então fundo de índice, fundo de dólar, fundo de commodities, comprar, especular o mercado. Então compro no preço achando que ele vai subir e vendo. Isso é especulação, isso não é investimento. Da mesma forma, o swing trade já é o que? Você comprar hoje e ficar posicionado alguns dias, às vezes até algum mês. Aí eu já gosto. Por quê? Porque às vezes acontece uma situação, greve dos caminhoneiros, por exemplo, como aconteceu. O que acontece com a Bolsa de Valores? Ela desaba. Os fundamentos, as empresas continuam sendo as mesmas, os funcionários os mesmos, a arrecadação as mesmas. Então é uma oportunidade de você fazer um swing trade, se posicionando numa boa empresa e vendendo depois de 40 dias. Mas essas janelas de oportunidades acontecem pouquíssimas vezes no ano. Então você tem que ficar ali primeiro, você tem que ter a consciência. Eu tenho que proteger o meu dinheiro antes de eu querer ganhar. Então, a esperar a oportunidade, uma janela no mercado e se posicionar. É importante. Tem que ter o sangue frio. Só que é o seguinte, por isso que eu falo, isso não existe na educação financeira nas escolas. Então, a maioria das pessoas, elas casam, vão para a vida adulta sem ter o mínimo de consciência sobre educação financeira. E aí a vida dela acaba sendo, ela tem que trabalhar cada vez mais pelo dinheiro. E aí eu estou falando economista, matemático, engenheiro, eu conheço de tudo, todas as profissões, porque é uma questão comportamental, é cultural. E aí eu quero dar uma informação muito importante para vocês, porque hoje, quando eu falo sobre investimentos, não é mais opcional você investir, que é a pergunta, é obrigatório. Né? Que a pergunta parece que se você não investe, você é retrógrado. Por quê? Eu vou explicar, isso tem um fundamento. Por que não é mais opcional, é obrigatório você investir, tá? Porque, vamos lá, vamos fazer uma questão muito cultural também, que não é ensinado aí... Lugar nenhum, exatamente. Em 1960, então, que deu o ato de se aposentar através de uma lei no nosso Congresso Nacional. Em 1960, pessoal, antes ninguém se aposentava no Brasil. Então, se você refletir 2020 para 1960, poxa, é pouco tempo, né? Por exemplo, 3 gerações, né, atrás, pouco tempo. Então, culturalmente, os nossos pais e os nossos avós não têm essa cultura de poupar um percentual e investir para quê? Para sua aposentadoria. Por que você está falando disso, Dani? Porque em 1960, quando estava começando então a lei para as pessoas se aposentarem, a expectativa de vida era 60 anos. Ou seja, as pessoas trabalhavam até a morte, não se aposentavam, entendeu? Então, era uma expectativa de vida de 60 anos em 1960 e também a quantidade da população, hoje somos em 210 milhões de habitantes, na época eram 70, 3 vezes menos.
Então o que, que acontece? Antes existia uma estrutura onde as pessoas tinham vários filhos, hoje já não mais. Então o que, que está acontecendo com a questão demográfica do nosso país? Poucas pessoas para financiarem uma sociedade mais de terceira idade, que são as pessoas que estão se aposentando. Então cada vez mais as pessoas que pagam aqui aposentadoria para as outras pessoas que estão se aposentando é cada vez mais, porque as pessoas têm 1,5 filho a média é aqui cada no vez Brasil. menos. As pessoas que pagam é cada vez menos. Exatamente. E os velhinhos são cada vez mais. Que se beneficiam, exatamente, são cada vez mais, porque as pessoas estão tendo menos filhos. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, hoje existe, aí se você olhar um infográfico que eu olhei no Banco Central, a maioria das pessoas, hoje então, a expectativa de vida é 85 anos, não é mais 60. Então a nossa vida de consumo passou a ser maior do que a nossa vida de trabalho. O que, que significa em outras palavras? Eu vou me aposentar com 60, 65 e vou viver até 85. Meu avô morreu com 94 anos. Então quem é que vai te bancar depois mais 1/3 da sua vida, mais 30 anos? Hoje o Banco Central soltou inclusive dados dizendo o seguinte, que mais de 55% das pessoas precisam trabalhar e digo mais, o restante somente 2, 3% são autossuficientes com a sua aposentadoria que se prepararam. O restante tem que trabalhar ou então a família precisa ajudar. Então hoje a questão, ainda mais com toda essa manipulação, se você não pensar na sua família e no seu eu no futuro, certamente você vai ter dificuldades ainda mais com toda essa manipulação. Uhum. A Vivi perguntou, existe um mínimo para investir? Como que funciona como primeiro passo? Olha, o primeiro passo para você começar a investir é você fazer uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Você tem então um fundo para você, em momentos de imprevistos ou de emergência, o próprio nome diz, de emergência, você se utilizar desse fundo. Então, qual que é o valor desse fundo? Se você é CLT, você tem uma garantia, porque quando você é mandado embora, você tem o fundo fundo de desemprego, né? Fundo de desemprego, e você tem ali um fundo de garantia. Agora, se você é autônomo, você tem que ter 12 meses. CLT, você tem que ter 6 meses. Do quê? Por exemplo, suas despesas fixas equivalem a 2 mil por mês. Então, se você é CLT, você multiplica por 6, tem que ter 12 mil. E se for autônomo, você multiplica por 12, que seria 24 meses. E aplica em um investimento com liquidez diária. Porque se acontecer algum imprevisto, você tem acesso a esse dinheiro. Tá bom? Por exemplo, pode ser no Tesouro Selic você aplicar, ou então num CDB de um grande banco que te pague 100% do CDI. Fez a sua reserva de emergência, aí o que você faz? Aí sim você começa a brincadeira. Você começa a formar uma carteira de investimentos. Como que você forma uma carteira de investimentos? Fazendo perguntas para você mesmo. Por exemplo, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Curto prazo, seus objetivos e planos financeiros de curto prazo, até 2 anos. Médio prazo, de 2 a 5 anos. E longo prazo, acima de 5 anos. Por exemplo, o de longo prazo é a aposentadoria. Opa, então eu reservo ali no meu orçamento pelo menos 10%. Eu sou a favor de um orçamento dividido, quem me segue sabe, dividido em 50, 30, 20. Então, se eu ganho R$1.000 por mês, eu vou dividir em 50, 30, 20. O que é 50, 30, 20, Dani? 50% equivalente a 5 áreas da minha vida, então eu vou dividir esse salário: moradia, transporte, alimentação, saúde e educação. Então eu vou dividir 50% do meu salário nessas 5 despesas. 30% então para despesas com desejos. O que são despesas com desejos? Compras ou lazer, porque você também tem que ter qualidade de vida, né? Então 30%. E 20% que sobrar, você investe para os seus objetivos. Do que? De curto, médio e longo prazo, que eu acabei de explicar aqui. Tá? Por quê? Porque se eu vou investir num objetivo de longo prazo, eu posso ganhar mais investindo em um ativo específico de característica de longo prazo. Então eu ganho mais, entendeu? Por exemplo, um tesouro pré-fixado. Então ele paga em PCA mais uma taxa, te protegendo da inflação. Como o objetivo seu
um exemplo, se for aposentadoria, tá? Para longo prazo, você quer se proteger da inflação, então você compra o título IPCA+. Eu estou dando um exemplo para o investidor que está iniciando e quer começar para se proteger da inflação. Então ele compra um título IPCA, no caso, mais. Eu vou, fazer uma viagem daqui 1 ano, 2 anos, e eu quero ter esse objetivo, então vou começar a fazer um investimento para fazer essa viagem. Poxa, você pode encontrar CDBs, por exemplo, pré-fixado, ou seja, no momento do investimento você já acorda uma taxa. Hoje a taxa Selic, a taxa de juros é 4,25, mas para 2 anos ele vai te pagar 8, por exemplo, o dobro, pelo fato de você estar deixando 2 anos. Então você vai aumentando o que? A sua rentabilidade mais do que a inflação. Por quê, pessoal? Quando nós olhamos no retrovisor, é muita informação que eu sei, tá? Quando nós olhamos no retrovisor para a inflação dos últimos 12 meses, é equivalente a 8%. E a taxa de juros está 4,25%. O que significa? Que nós estamos perdendo dinheiro se eu não investir em algo superior à taxa de juros. Porque se a taxa de juros é 8%, que é a perda do poder de compra do meu dinheiro por ano, e eu invisto em algo que é 4%, eu estou tomando 4 de prejuízo. Ou seja, se eu tenho 100 mil, eu vou continuar tendo 100 mil, mas é como se eu tivesse 96, perdi 4%. Porque aquele dinheiro que eu comprava, quantidade de coisas com 100 mil, eu não vou mais conseguir comprar. Eu vou precisar de 104 mil, que é 4 mil a mais, 4% a mais dessa taxa negativa que existe hoje no Brasil. Tá bom? Então, nós precisamos ter essas informações para começar a fazer investimentos conforme os nossos objetivos. E aí que eu entro que no nosso curso, na nova versão 1.0, vai ter todos esses módulos desses novos investimentos, então, para você fazer e blindar aí a sua carteira de investimentos, tá bom? E aí, isso tudo é muito importante, né, amor? Porque a gente vai conseguir, pelo menos, enxergar um modo de não depender dessa modo de não situação. Depender. O problema é o seguinte, você não fazer nada e ter que trabalhar no primeiro emprego que te aparece porque você precisa pagar os seus boletos. Então você vive numa corrida de rato. Então você precisa fazer uma reserva para ter essa tranquilidade. Comigo foi assim. Eu iniciei lá atrás, eu falei, poxa, eu vou fazer aqui uma carteira de investimentos, eu comecei com 18 anos de idade. Quem me segue sabe, eu conto minha história. Mas eu falei, com 50 anos eu vou me aposentar. Só que você molda um modelo mental de prosperidade, você cria hábitos prósperos. Então se você ganhar R$1.000 lá, você tem essa divisão 50, 30, 20, seu salário aumenta para 10, você continua tendo a mesma divisão. Ou seja, comportamento, disciplina. Você respeita você respeita a sua família no futuro. E você não vai dar nenhum tipo de problema com relação à aposentadoria. O que aconteceu comigo? Eu foquei em 50 anos e aconteceu antes com 30 e poucos anos. Então, assim, você pode fazer isso, que isso vai te dar liberdade, você vai ver, para você trabalhar, de repente, com o seu propósito. É o que nós fazemos hoje. Nós conseguimos trabalhar com o nosso propósito, ter liberdade geográfica, podendo morar onde quiser, tendo liberdade de tempo real, né? E podendo, inclusive, ajudar as pessoas, trabalhando com o nosso propósito. Isso não tem preço, pessoal, tem valor. Mas isso só vai acontecer na vida de vocês se realmente vocês tiverem consciência dessa manipulação. Vocês precisam saber, vamos dizer, o jogo, né? As regras do jogo, dessa manipulação, para você se utilizar dessas regras e colocar o dinheiro para trabalhar para você e não virar um escravo eterno trabalhando pelo dinheiro, sempre mais pelo dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, Dani, mas eu ganho pouco. Quando eu ganhar, eu faço várias mentorias individuais também, e a pessoa fala, não, Dani, mas eu ganho 5 mil. Quando eu ganhar 10, quando eu ganhar 15, aí eu passo a poupar. Só que daí, pessoal, é o modelo mental da pessoa. Porque ela tem um estilo de vida com 5. Quando ela passa a ganhar 5, 15, ela passa a gastar 20. Que é a cultura consumista que eu expliquei para vocês, que não foi trazida para a gente dos nossos familiares, que são as pessoas mais importantes que passam informações, e isso fica instalado nos nossos drives, que são nossas crenças, nosso sistema de crença, né? Que como nós agimos automaticamente, tudo aquilo que nós temos de informação. E aí, para piorar,
a manipulação no sistema educacional também, que ainda ajuda a te manipular. É tudo muito bem arquitetado. É arquitetado, né, pessoal? E não é de agora. Nós estamos falando de décadas, de séculos. Eras, né? Então eu sempre falo, existe manipulação desde sempre. Sim, então é uma vez que a gente entende isso. A Vivi perguntou se a pessoa que nunca pensou em aposentadoria, por exemplo, pode começar a mudar esse modelo de comportamento agora. Exatamente, nunca é tarde. Nada. Exatamente. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que é amigo. Na época, inclusive, eu ainda estava na assessoria jurídica empresarial, que eu fiquei muitos anos trabalhando com isso antes de entrar nas finanças. E um amigo meu, eu já orientava amigos tal, e ele também tinha essa consciência, né? 28 anos, nem pensava em poupar. E tinha perdido, inclusive, o pai, mãe, filho único. Olha isso, pessoal, sem pensar no futuro. Quando eu dei essa consciência, ele começou a poupar lá 5%. Só que na medida que você vai poupando consistentemente todos os meses, você cria o hábito. E quando você cria o hábito, você fala, nossa, eu estou recebendo juros ao invés de pagar. Aí é justamente quando você entende a sua potência, que está sendo manipulada desde o princípio. Porque você pode ser o que você pode, o que você quer ser, né? Eu costumo falar assim, você nasceu para ser o que dá para ser, ou você nasceu para ser o que realmente você nasceu para ser? Você está sendo o que dá para ser somente, né? Ou você está realmente na escolha, no comando, para ser quem realmente você nasceu para ser? Porque cada um, pessoal, queima algo aí dentro do seu coração. Você tem um propósito. E certamente é a sua praia, a sua onda, chama como você quiser. E isso é muito importante porque o equilíbrio financeiro te dá essa consciência e tranquilidade para você executar e confiança, né? Todo o seu propósito. A Mônica, que é a aluna do Dani, falou que ela tá com 60 anos. Eu fiz os 50, 30, 20 mais os envelopes. Aí, ó. Que é não conta é detalhe do curso, amigos. Não, mas tô brincando. pode colocar. Já paguei 80% da minha dívida. Acho que em 2 meses já vai dar pra chegar no terceiro passo, investir. É isso, gente. É passo a passo. É passo a passo. A Mário perguntou outra coisa. Em quantos anos conseguiram chegar nessa situação de viver de renda? Veja bem, pessoal, não existe um prazo. Por quê? O que é independência financeira? Para você entender. Independência financeira é aquilo. Tudo vai depender do seu estilo de vida. Que estilo de vida você quer ter? Por exemplo, se você tiver um estilo de vida que tem um custo mensal de R$2.000, se for uma pessoa minimalista, você, a partir do momento que você alcançar uma renda passiva, por exemplo, você comprou um terreno, montou uma cabana, essas cabanas sofisticadas, esses campings, você alugou mensalmente, você tem R$2.000 por mês de renda passiva, e se você quiser simplesmente trabalhar para o seu propósito, você já é independente financeiro. O problema que eu vou explicar para vocês, a minha primeira, assim, como se diz? Idealização não, mas eu coloquei meta, tá? Por isso que meta tem que ser piso, pessoal, não pode ser teto. Porque quando você coloca teto, você chega lá, você vê que realmente existe muito mais para você crescer. Eu falava o seguinte, quando eu tiver R$5.000 de renda passiva, eu tô feliz. Eu trabalhava pelo dinheiro, então poupava a minha maior parte, solteiro ainda, morando sozinho, poupava a maior parte e ia aplicando todos os meses. E eu falava, quando eu tiver R$5.000 de renda passiva, eu tô grandão, nossa, maravilhoso. Só que o que acontece? Quando você chega em 5.000, você já tá com outra cabeça, outro modelo mental. As suas informações já são outras completamente. Porque o que difere você, por exemplo, de uma pessoa bem-sucedida são as informações que você tem, né? Então, na medida, durante o caminho, durante esse processo, você vai adquirir conhecimento. Então, aquele teto que você colocou simplesmente vai fazer, poxa, não é isso, porque 5.000, beleza, eu não vou mais trabalhar. Gente, eu juro pra vocês, eu falava assim, ó, quando eu tiver R$5.000, eu vou ficar só na praia, rede e sem fazer nada. Só qual o problema de tudo isso? Que a tranquilidade financeira é justamente o equilíbrio para você crescer nas demais áreas da sua vida. Mental, intelectual,
espiritual, de todas as formas é para você crescer. Porque quando você chega nisso, você não quer ficar na rede. Porque aí brota várias ideias e você fala, não, eu preciso ajudar o meu próximo. O que eu posso fazer? E é algo que queima, pessoal. Eu até tentei ignorar isso. Ela sabe, falei, vamos tirar um ano sabático quando a gente veio para a praia. Vamos fazer nada, mas não adianta, porque fica um vazio dentro de você e algo realmente te cutucando para você o quê? Fazer o que precisa ser feito, o seu propósito. A gente está aqui, 9 horas da noite, quarta-feira, trocando essa ideia aqui, passando conhecimento para vocês, né? Então, esse é o propósito. E quando a gente acha a nossa tribo, isso fica muito mais fácil. Porque agora, qual que é o nosso próximo projeto? Para vocês terem uma ideia. Isso, eu não sei porquê, mas eu tô falando. A gente... Eu venho estudando, pessoal, projetos de criptomoedas, tá? Por quê? Porque existe 117 projetos de moedas reconhecidas pelo Banco Central. De comunidades, ecovilas que existe. Então, dentro da comunidade, aquela moeda se autossustenta. Todo mundo aceita ali como um meio de troca. E eu estou querendo utilizar o blockchain, que é essa tecnologia descentralizada, para implantar alguma moeda para uma sociedade. Só que a gente está querendo buscar um espaço físico bem grande para poder receber todo mundo e fazer esse tipo de coisa. E o meu sonho é ser sustentável. Desde a minha comida, energia, água e a questão também financeira, que eu vou chamar de economia. Porque quem estiver dentro dessa economia, vamos dizer, dentro dessa moeda, automaticamente vai participar, inclusive poder morar em todo esse sistema. Então é algo que está dentro do meu coração, não sei quanto tempo vai demorar, mas é algo que a gente consegue aí aos pouquinhos, tendo um pouco de clareza e sabendo a regra do jogo, fica muito mais fácil. Juntos somos mais fortes. Amor. Amigos, vocês têm alguma perguntinha a mais? Já estamos aqui no limiar do tempo, mas acho que dá. Amigos, que bom que vocês estão gostando. A gente vai fazer tanta coisa maravilhosa na nossa ecovia. Olha, eu vou falar até uma coisa, hein? Eu vou até um projetinho, pessoal. A gente tem um projeto. Já vai contar tudo? Eu vou acabar, porque eu começo a falar, por isso que eu falei pra vocês. O cara egoísta que só pensava em mim, quando eu vou ter 5 mil, vou viajar o mundo inteiro, tô tranquilo e tal. Hoje, olha o que pensa. Só que a pirâmide de Maslow, quem é Maslow? É um psicólogo da década de 60. E ele diz isso, que o ser humano é exatamente isso. Existe uma pirâmide e você vai o quê? Subindo degraus. Primeiro você pensa só na sua autossobrevivência, que são nas questões fisiológicas, né? Primeiro degrau é alimentação e sexo. Segundo, aí você pensa na sua segurança, você pensa num benefício. Só depois que tiver concluídos os 2 primeiros degraus, aí você começa a subir para terceiro, pensar no seu próximo. Então, por isso que eu falo, a questão financeira você precisa equilibrar para ser até uma pessoa mais disposta com o seu próximo. Porque quando você tem prosperidade, a sua prosperidade transborda. E prosperidade plena é isso. Você tem um equilíbrio de todas as áreas da sua vida e transbordar para as pessoas. Não precisa ser só financeiramente, mas dando a vara. E nem dando a vara, ensinando a fazer a vara e a pescar. Boa. Esse é o nosso propósito. O Beto falou aqui, falem dos famosos, acho que tinha essa questão. Gente isso dá uma live somente disso, né, pessoal? Só que isso tem muita coisa, inclusive, de material que vocês podem até pesquisar e a gente pode trazer isso nos stories. Então, vamos abrindo caixinha, a gente vai conversando. Eu vou compartilhar também alguns canais que falam muito e que eu confio na fonte, inclusive Fábio Santos é um dele, que fala muito sobre essa questão de Matrix, do controle, né? Enfim. O próprio Johnny também, da Fluid Closery Brasil, ele também fala muito da Matrix. E foi bom você comentar sobre os amigos cósmicos, que nós chamamos, porque essa união, quando eu falo união, a Ju, o Lael, o Fábio, né, o Johnny, várias pessoas que a gente está criando vamos dizer, uma célula para justamente ajudar mais vocês. Inclusive eu também recebi o convite do Fábio para estar no 2.0 também, vou estar lá na plataforma também, vai ser muito bacana. Ou seja, pessoal, tudo para a gente fazer eventos e achar soluções para cada vez mais a gente se unir, a gente que tem um pouquinho dessa clareza
e conseguir ser autossustentável, porque do jeito que estão as coisas no mundo, esse governo universal sendo criado nesse fórum econômico entre os poderosos não é mais uma teoria da conspiração. Basta você ir lá no site do Fórum Econômico Mundial que você vai ver a cartilha deles de tudo isso que eu estou falando e mais um pouco. O problema é que são as nomenclaturas que eles utilizam muito difícil para você não conseguir interpretar. Com certeza absoluta. E aí, só para não deixar muito vago essa questão dos famosos, sim, muitos famosos estão envolvidos e são até pessoas que fazem parte dessas grandes famílias de controle, tá? E a Vivi perguntou que a última pergunta, ela falou, no curso você analisa a situação individual de cada aluno? Não, isso é mentoria, né? O que acontece? Geralmente, pessoal, quando a gente abre as vagas, por isso que fiquem espertos que a gente dá sempre algum bônus, tal. Por exemplo, a Moniquinha que está aqui, eu fiz alguns contatos com ela por telefone, a gente fez aí um trabalho com ela. Só que ela, por exemplo, ela mesma evidenciou aqui que hoje já conseguiu estar no terceiro, indo para o terceiro degrau, que é justamente saiu da escravidão das dívidas. Porque, inclusive, pessoal, que horas são? Para ver se dá para explicar da escravidão das dívidas. Negociação. Então, já passamos do tempo. Já passou? Não, tudo bem. Então, bora. Rapidinho. Só para vocês entenderem, o que é a escravidão das dívidas? Eu trabalhei 18 anos com assessoria jurídica e empresarial para bancos. Então, por isso que eu sei essa manipulação também econômica, né? Eu sei como funciona. Então, por exemplo, os bancos, pessoal, contratam, olha só, call center para fazer ligações oferecendo crédito para todo mundo. E essas pessoas que nem precisam de crédito, pegam lá o cartão de crédito e às vezes nem precisa. Aí, poxa, a pessoa com crédito, sendo bombardeada para comprar, o que ela faz? Ela nem precisa gastar, mas ela com crédito ela vai e gasta. O que acontece? Ela gastou lá, por exemplo, R$1.000. E aí, como o orçamento dela é apertado, ela não consegue pagar esses R$1.000. E essa dívida, em um ano, vira R$4.800. Em 2, 3 anos, ela virou uma escrava econômica. Inclusive, tem uma amiga aqui, ó. Eu saí da escravidão econômica, exatamente. Eu não sei se ela me permite falar a quantia, né? Mas ela pagou uma dívida milionária por 14 ou 15 mil reais. Se ela puder falar, inclusive, ela pode colocar. Milionária que eu digo, pessoal, tipo de 400 mil reais. Por quê? Porque existe um sistema, né? Então ele te bombardeia, aí quando você está devendo muito, ele te chama para você fazer um acordinho maroto com ele, econômico. E ele fala, daí você se assusta com aquela dívida, ele fala, calma, eu vou fazer um acordo, vou dividir num prazo em 180 meses aqui para vocês, tá? Para a parcelinha caber no seu bolso. E aí, pessoal, a pessoa se torna um escravo econômico, porque no direito nós chamamos que isso acontece, novação da dívida. Você iniciou um contrato primeiro, pegou R$1.000 de empréstimo, só que quando você faz esse acordo, você aceitou essa nova dívida milionária. E aí é a grande pegadinha. O que a Maíra do Instituto aqui, que ela está falando inclusive, o que eu expliquei para ela? Falei, você não paga, porque ela queria fazer acordo inclusive quando ela fez o nosso curso. Falei, você não paga essa dívida, que existe um sistema. Eles vão vender essa dívida para uma empresa de cobrança, ou até mesmo antes de vender essa dívida para uma carteira de cobrança, pessoal, porque eles não têm uma estrutura jurídica gigante, eles terceirizam isso e o custo é muito grande. Então essa inadimplência já está no spread deles. Então eles vendem essa carteira de cobrança e uma empresa, no caso que comprou esse título, vai fazer uma proposta para você pagar 90% com desconto. Entendeu? Então, qual que é o grande que inclusive eu expliquei para a Moniquinha também que está aqui. Guarda o dinheiro à parte, faz um orçamento no estilo modelo 50, 30, 20, que eu já expliquei no início da live, e aí vai sobrar dinheiro. Junta esse dinheiro com os 20% mensalmente e faz uma proposta à vista. Não se torna um escravo econômico. Ela estava falando, ó, foi R$500 mil. R$500 mil, exato, 400 e poucos mil, exatamente, eu lembro. Ela pagou ela pagou 14, 15 mil reais. Olha à isso, vista. Gente. Quase chocante. R$500 mil devendo. A empresa fica te pressionando, você dorme pensando que você deve Pagou tudo. 25 Pagou mil. 25. Ela dorme pensando que deve R$500 mil.
Acorda pensando em dar meio milhão. A pessoa não faz mais nada. E aí a empresa fica te ligando ainda o dia inteiro. Fica te ligando o dia inteiro. É celular, é fixo, é tudo. E aí você chega, fala, não vou pagar. E aí se organiza com esse dinheiro à parte e faz uma proposta à vista. Por exemplo, a minha dívida era 25 mil no final das contas. Eu vou pagar porque eu tô devendo isso, mas não é meu meio milhão, é 25 mil. Então eu falo, empresa querida, eu vou pagar o que eu devia, 25 mil. E eles aceitam, óbvio que vão aceitar. Você tá entendendo que isso aí que é a escravidão econômica? Exatamente. Seu nome fica sujo. Mas aí o que acontece? Eles deixam o seu nome sujo e aí fica ameaçando. Poxa, seu nome tá sujo e tal. Só que daí no curso... Não cai na ameaça. Não cai nessa ameaça. Eu ensino várias técnicas, inclusive, para você, porque às vezes essa dívida, pessoal, porque toda dívida ela prescreve às vezes. Para você ter uma ideia, teve alunos que a dívida já tinha prescrito, ou seja, ela morre judicialmente, eles não podem fazer mais nada, mas fica ameaçando para você pagar. Então você não pode nem ficar negativado. Se você entrar com um processo, no caso, no juizado especial, é gratuito isso. Você tira na hora, você consegue uma liminar do juiz para tirar na hora o seu nome, no caso da negativação, e ainda pede danos morais por ter continuado negativado depois dessa prescrição da dívida. Então eu ensino tudo essa questão do Sisbacen do Banco Central, quanto pode ser cobrado de juros, essa questão para você sair dessa manipulação. Senão você vai continuar aí sendo escravo econômico. Então só fazendo aqui um overview de tudo. Isso. Se você tiver dívida, não aceite ser um escravo econômico. Faça um orçamento ideal, guarde o dinheiro e pague à vista. Saiu dessa situação, faça uma carteira, ali uma reserva de emergência, que eu já expliquei no início da live. Depois faz uma carteira de investimento para os seus objetivos e planos, de curto, médio e longo prazo. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. O passo tem que ser dado para o fluxo e o movimento acontecer. É isso. Melhor do que ficar parado, tá? A Josi falou assim, nossa Dani, você arrasa, eu tô aqui assistindo e tô planejando para começar a minha mudança com as suas dicas. Muito obrigada por compartilhar. Estamos juntos. Salva para passarmos para outros, vamos? É isso, pessoal. E a Vivi, então dá para fazer o curso mais a mentoria, isto? Sim, não. Quem compra o curso tem a possibilidade, por exemplo, inclusive com desconto de comprar dentro do curso uma mentoria, tá bom? Tem também condições, se você quiser fazer só a mentoria, você no link da bio também manda, preenche, no caso, um formuláriozinho com 2, 3 perguntas, no caso, eu recebo essa informação e entro em contato com você, tá bom? É isso, amigos! Ai, adoro esses assuntos! Bora Foi muito falar bacana, uma pessoal. Questão, né? Saideira, que explodimos uma hora, hein? Foi. Dentro daqui da chave cósmica no Instagram da chave, né? A gente amor, não aborda tanto esse assunto, então é importante trazer. Desculpa te cortar, mas muito legal, ó, porque a Má tá comentando ali, ó, façam o curso dele. Pessoal, outra coisa, a transformação, tô falando que é degrau, certo? Ela pagou uma dívida, então, de quase meio milhão por 25 e hoje eu já dei mentoria para ela individualmente, porque aí tem que falar. Ela já tá, eu não posso falar o valor, mas ela já tá com alguns milhares de reais, com uma empresa, com funcionários em outro patamar de prosperidade. Ela pode confirmar isso. Por quê? Ela estancou a sangria. Porque o modelo mental dela só conseguia pensar em dívidas. Ela acordava pensando nos 400 mil, 500 mil reais e ia dormir pensando nas dívidas. Mas ela estancou isso e aí é onde que veio o mindset da prosperidade. Acionando quem realmente nós somos. Né? Porque o próprio sistema, imagina pessoal, se cada pessoa descobrir o potencial de cada um que nós somos. Né? O sistema, será que seria beneficiado com isso? Óbvio que não. Então eles limitam a sociedade com essas informações para ficar facinho para manipular. Porque é o jeito mais fácil, inclusive, de manipular. Porque você perde todo o seu poder de escolha. Coloca uma narrativa linda, né? É aquela questão, né, amigos? Eu fico falando assim, bora meditar mais, gente. Aí você vai meditar, você vai sentar e tá assim, boleto. Isso. Igual aquele meme, né? Tipo, boleto. Quem que medita assim, gente? Não Exato, medita. não tem como. Então, por isso que eu falei,
Eu tive uma experiência, inclusive, pessoal, na Casa Branca também, não sei se vocês conhecem, e é um trabalho voluntário lá. E tinha uma equipe de gestores. Toda segunda-feira a gente atendia, era eu mais algumas pessoas. E aí eu fazia ali uma entrevista no início. E de problemas, a cada 10 problemas, 9 eram financeiros. Ou seja, as pessoas estavam com vários problemas familiar, de relacionamento, questões até mental, querendo se matar, para vocês terem uma ideia. Mas quando você buscava o fio da meada, era o quê? Problema financeiro, a estrutura financeira. Se você não tem condições de equilíbrio financeiro, você vira um doido, meu irmão. Você dorme pensando em dívida e acorda pensando em dívida. Você não evolui. Também. A gente não tá só... Porque Exato. pode ter a pessoa que também tem muito dinheiro e tá Sim. com outro déficit numa área amorosa, Isso. saúde, Exato. espiritual, entendeu? Então, quando a gente trabalha com essa questão de prosperidade plena, tem que... Opa, engasgou, tá vendo? Vai empolgando. A gente tá querendo mostrar esse caminho para todas as áreas pra gente encontrar o equilíbrio, o caminho do meio sempre, né? É importante o que você falou sobre o dinheiro, porque ela acabou de dizer, mas tem pessoas que têm muito dinheiro também e, poxa, quer se matar da mesma forma, tal. Só que vocês têm que entender o seguinte, o que eu estou falando, dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa já é, entendeu? Então não vai achar que dinheiro vai ser toda a solução dos seus problemas, não vai. Ela vai potencializar quem você já é, tá? Então, realmente, eu dei o exemplo da Má aqui, por exemplo. Ela estava endividada. É uma pessoa maravilhosa que está ajudando, inclusive, questões comportamentais também de outras pessoas. Ela é fisioterapeuta, montou uma clínica, então está ajudando várias outras pessoas. O mindset dela fez assim, ó, puf, para a prosperidade. Né? Então, toda essa questão aí, você precisa entender que o dinheiro só vai potencializar aquilo que você já é, tá? Dinheiro não é ruim, isso é uma crença, tá bom? Bora, gente, nós vamos salvar sim, pode deixar, tá tudo certo. E a gente vai fazer mais lives sim. Beijo, meu povo. Tá bom? Foi muito bom. Boa noite. Gratidão. Uma coisa, esquecemos o seguinte, ó. Vamos falar o seguinte. Vamos tirar um print, pessoal, porque aí é o seguinte. Vocês tiram um print dessa live e posta, no caso, no stories de vocês e fala a senha que vocês pegou. Então, pegaram. Pegaram. Faz uma pose fofinha. Inclusive, também a gente pode postar no nosso feed para vocês comentarem lá o que vocês realmente pegaram aí de informação, qual é a senha que vocês pegaram e para vocês levarem essa informação também para mais pessoas. Porque se a gente está aqui nessa situação querendo levar para mais pessoas, vocês precisam também ser esse canal para disseminar essa informação. Entrar na rede. Entrar na rede. E aí todos nós estamos juntos ao prol bem do próximo. E você estando no fluxo é aquele negócio. Você está plantando e se você planta o bem, você vai colher o bem. Tá? Essa é o uma lei fluxo da vida. Universal. É a lei da semeadura, isso aí. Ai, gente, eu engasguei, que doido. Tá bom, pessoal? Boa Beijo, noite. gratidão. Beijo, amigos. Vamos deixar salvo.